Você sente que o seu dia passa voando e quando percebe, não sobrou tempo para Deus? O trabalho, as responsabilidades e as distrações da vida têm roubado o seu relacionamento com Ele? Cuidado. Isso pode estar te afastando espiritualmente, sem que você perceba. E hoje eu vou te mostrar como essa armadilha funciona e o que a Bíblia ensina para colocar Deus em primeiro lugar, antes que seja tarde demais. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos fortalecer nossa caminhada com Deus. O perigo da falta de tempo para Deus. Vivemos em um mundo acelerado, onde cada minuto parece já estar comprometido com trabalho, estudos, compromissos e distrações. O problema é que, muitas vezes, Deus acaba ficando para depois, para aquele momento em que sobrar tempo. Mas será que realmente vai sobrar? Ou será que estamos deixando Deus de lado sem perceber? Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo deixa claro que nossa prioridade deve ser Deus, não o contrário. Mas a realidade é que muitos colocam Deus no final da lista, tentando encaixá-lo em uma rotina já sobrecarregada. O resultado? A vida espiritual vai enfraquecendo aos poucos, sem que a pessoa perceba. A falta de tempo para Deus não acontece de uma vez. É um processo sutil. Primeiro, a oração se torna rápida e mecânica. Depois, a leitura da Bíblia é adiada para o dia seguinte. Em seguida, os cultos ou missas começam a ser deixados de lado. Quando se percebe, a conexão com Deus já está distante e fria. Isso é perigoso porque nos torna vulneráveis espiritualmente. Quando não alimentamos nosso espírito, ficamos mais suscetíveis ao desânimo, à ansiedade, à incredulidade e ao pecado. A Bíblia nos dá um exemplo muito forte sobre isso na história de Marta e Maria. Em Lucas 10, 38, 42, vemos que Marta estava ocupada com muitas tarefas, enquanto Maria escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Marta reclamou, mas Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que isso nos ensina? Que não adianta estarmos cheios de atividades se não tivermos tempo para Deus. Podemos ter uma vida ocupada, mas nunca podemos estar tão ocupados a ponto de negligenciar nossa comunhão com o Senhor. Afinal, de que vale conquistar o mundo inteiro e perder a alma? As consequências espirituais de não priorizar Deus. Quando a falta de tempo para Deus se torna um hábito, o afastamento espiritual não demora a acontecer. No início, parece algo pequeno e sem importância, mas, aos poucos, a pessoa começa a sentir os efeitos desse distanciamento. E o maior perigo disso é que muitas vezes ela nem percebe o quanto já se afastou. Um dos primeiros sinais desse afastamento é a perda da sensibilidade espiritual. A voz de Deus, que antes era clara, começa a se tornar distante. A pessoa já não sente mais o mesmo desejo de orar, de buscar a presença dele, e sua fé começa a enfraquecer. O Espírito Santo, que nos orienta e nos fortalece, nunca nos abandona. Mas quando deixamos de dar espaço para ele agir, nossa vida espiritual entra em um estado de frieza. Outra consequência grave é que, sem tempo para Deus, as preocupações e ansiedades começam a dominar a mente. Em Filipenses 4, 6, 7, a Bíblia nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando deixamos de buscar a Deus, perdemos a paz que só Ele pode dar e começamos a carregar fardos sozinhos. Além disso, a falta de comunhão com Deus abre brechas espirituais. A pessoa começa a ser influenciada pelo mundo, tomando decisões com base na lógica humana e não na direção divina. É nesse ponto que muitas caem no erro, se sentem perdidas e sem propósito. O Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus
pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem essa luz, a caminhada se torna incerta e cheia de tropeços. A verdade é que ninguém deixa de ser cristão de um dia para o outro, mas o afastamento de Deus acontece lentamente, quando as prioridades começam a mudar e o tempo com Ele é deixado de lado. Por isso precisamos vigiar e tomar uma decisão consciente de colocá-lo sempre em primeiro lugar. Como organizar a rotina e colocar Deus em primeiro lugar? Se a falta de tempo tem te afastado de Deus, é hora de mudar isso. A boa notícia é que não precisamos de dias inteiros livres para estarmos com Ele, mas sim de um coração que decide priorizá-lo. Muitas vezes o problema não é a falta de tempo, mas a falta de organização e prioridade. A Bíblia nos ensina um princípio poderoso em Efésios 5:15-16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, Deus nos orienta a administrar bem nosso tempo para que possamos vivê-lo com sabedoria. A primeira mudança necessária é entender que buscar a Deus não pode ser algo opcional ou dependente do tempo que sobra. Assim como dedicamos tempo para trabalhar, estudar e cuidar da família, devemos reservar um tempo especial para Ele. Isso pode começar com pequenas atitudes, como separar um momento no início ou no final do dia para oração e leitura da Bíblia. Outra dica importante é transformar atividades diárias em momentos de comunhão com Deus. Por exemplo, ao invés de apenas ouvir músicas ou notícias no trajeto para o trabalho, podemos ouvir louvores ou pregações. Ao realizar tarefas domésticas, podemos orar e agradecer a Deus. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Além disso, ter um plano de leitura bíblica pode ajudar a manter a constância. Muitas pessoas querem ler a Bíblia, mas não sabem por onde começar e acabam desistindo. Definir um plano organizado, seja um capítulo por dia ou uma meditação diária, torna o hábito mais acessível e eficaz. O importante é lembrar que Deus não exige um tempo enorme, mas sim um coração sincero e disposto. Mesmo que seja pouco, no início, se houver compromisso e constância, essa conexão se fortalecerá. E quando isso acontece, o desejo por Deus cresce e o tempo com Ele passa a ser uma necessidade e não uma obrigação. O exemplo de Jesus. Como Ele administrava seu tempo com Deus. Se existe alguém que poderia ter usado a desculpa da falta de tempo, esse alguém seria Jesus. Durante seu ministério, Ele estava sempre cercado por multidões, ensinando, curando enfermos, enfrentando perseguições e treinando seus discípulos. Ainda assim, nunca abriu mão do seu tempo a sós com Deus. A Bíblia mostra claramente esse hábito em vários momentos. Em Marcos 1:35 vemos: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Mesmo com uma agenda cheia, Jesus priorizava momentos de intimidade com o Pai antes de qualquer outra coisa. Isso nos ensina que, independentemente da correria do dia a dia, precisamos separar um tempo para buscar a Deus. Outro exemplo poderoso está em Lucas 5:16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Perceba que Jesus não apenas orava em meio às multidões ou em momentos de crise. Ele fazia questão de ter períodos de solitude, onde podia se conectar com Deus sem distrações. Isso mostra que não basta apenas buscar a Deus de vez em quando, ou quando sobra tempo. É necessário criar uma rotina de comunhão com Ele. Jesus também nos ensina que nosso relacionamento com Deus deve vir antes das exigências do mundo. Em Mateus 14:23, lemos: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mesmo após um dia exaustivo, Jesus entendia que o tempo com Deus era indispensável. Se até mesmo o Filho de Deus reconhecia a necessidade de passar tempo em oração e comunhão, quanto mais nós. Sua vida nos ensina que não existe desculpa válida para negligenciarmos nossa intimidade com Deus. Se realmente queremos estar fortalecidos espiritualmente e viver segundo a vontade dele, precisamos fazer dessa prática um compromisso diário. O poder de colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus se torna a prioridade da nossa vida, tudo muda.
Não significa que não teremos desafios ou dias corridos, mas significa que estaremos fortalecidos para enfrentá-los com fé e sabedoria. O segredo não é ter mais tempo livre, mas sim colocar Deus em primeiro lugar em qualquer circunstância. Jesus deixou essa verdade muito clara em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, quando priorizamos Deus, Ele cuida do restante. Muitas pessoas vivem ansiosas, preocupadas e sobrecarregadas, porque estão tentando resolver tudo sozinhas, quando na verdade deveriam confiar no Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que experimentaram o poder de colocar Deus acima de tudo. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, e foi honrado por Deus. Davi, antes de ser rei, passava horas na presença do Senhor e foi escolhido para governar Israel. Paulo e Silas, mesmo presos, adoraram a Deus, e um milagre aconteceu. O que todos eles têm em comum: colocaram Deus acima das circunstâncias e experimentaram sua glória. Quando Deus é a nossa prioridade, recebemos direção para as decisões da vida. O Espírito Santo nos guia, nos dá paz e nos fortalece. Provérbios 3:6 nos ensina: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, ao buscar a Deus primeiro, ele nos conduz pelo melhor caminho. Se você tem sentido que sua vida está desorganizada, que falta paz, ou que as coisas não fluem, pare agora e reflita. Deus realmente tem sido sua prioridade? Ou você tem tentado encaixá-lo na rotina apenas quando sobra tempo? O convite dele para você hoje é claro. Volte-se para ele, entregue seu tempo, sua mente e seu coração, e experimente o poder transformador de uma vida verdadeiramente guiada pelo Senhor. A falta de tempo nunca pode ser uma desculpa para nos afastarmos de Deus. Pelo contrário, quanto mais corrido for o nosso dia, mais precisamos da presença dele para nos fortalecer, nos dar paz e direção. Agora a escolha está em suas mãos. Deus será sua prioridade ou continuará ficando para depois? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.